Olá, turma, como vocês estão? Dando continuidade ao conteúdo de música, na nossa videoaula da semana, a gente irá ver um pouquinho sobre ponto de aumento, tá certo? Bom, o que seria ponto de aumento? Ponto de aumento é a abreviatura de uma combinação frequente de valores. É um sinal que, colocado à direita de uma nota ou pausa, aumenta metade de sua duração. Como vocês podem observar neste exemplo, né? Nós temos aqui a figura de uma mínima e uma semínima ligadas. Se a gente juntar mínima com semínima, mínima vale 2, semínima vale 1. 2 mais 1, 3. Só que não existe uma figura que vale 3, né? Aí que entra esse ponto de aumento, pela definição que a gente deu aqui, né? Ele tem a função de aumentar metade da sua duração, ou seja, metade do valor da nota. Por exemplo, essa figura está pontuada, né? A mínima vale 2. Esse seu ponto vai valer a metade da mínima, que seria o quê? Uma semínima. Então, aqui iria valer 3. Ou seja, tanto eu poderia utilizar essa notação de uma mínima ligada a uma semínima, que dá 3, ou utilizar a mínima com ponto de aumento. Porque o ponto de aumento faz o quê? Aumenta a metade da sua duração, ou seja, a metade da figura. Se a mínima vale 2, com a metade de 2, 1. Então, esse pontinho vai valer 1 ponto neste exemplo. Outra aqui, né? Nós temos uma colcheia e uma semicolcheia, né? Colcheia vale meio. Semicolcheia vale 1/4, né? A gente tanto poderia utilizar essa notação ou esta daqui, com um ponto. Por quê? Colcheia vale meio, né? E o ponto vai valer o quê? A metade da nota. Ou seja, com a metade de uma colcheia na semicolcheia, então esse pontinho significaria que seria uma semicolcheia. Então, a gente pode utilizar tanto essa notação, a gente já viu, né, em relação à ligadura, né, que a gente viu na última aula, ou a gente pode utilizar esta notação com um ponto, não é? Só lembrando, né, isso aqui é referente como se fosse uma ligadura de prolongamento, né, que juntaria as notas para formar um valor a mais, certo? Continuando, ponto simples no caso, né? Ou só um ponto, ele acrescenta ao valor original a duração do valor seguinte de menor duração. Ou seja, com outras palavras, foi o que eu acabei de explicar aqui em cima, mas vamos olhar aqui, vamos observar. Aqui nós temos uma mínima que vale 2. Seria a mesma coisa de eu ter dos semínimas, não é? Ligadas. O ponto vem a calhar isso, ou seja, o ponto é como se eu pegasse a metade dessa figura e acrescentasse. Então, no caso, vai ser o quê? Neste caso aqui, né? É a mínima que vale 2, o ponto seria quem? O valor da sua metade, que seria quem? Uma semínima. Então, nós ficaria com 3, né? 1, 2, 3. Então, eu tanto posso usar essa notação, como foi mencionado aqui em cima, né? Ou utilizar o ponto, né? Que vai dar 3, certo? Outro exemplo aqui, certo? Nós temos o que aqui? Uma semínima pontuada. Como vai ser esse valor de semínima pontuada? A gente sabe que semínima vale 1. Esse ponto significaria que seria o que? A metade dessa figura, que seria a semínima. Qual a metade de uma semínima, minha gente? Não, a colcheia? Então, isso aqui equivale ao quê? É como se fosse valer 1 tempo e meio. Esse ponto vai pegar essa metade dessa figura. Então, em vez de a gente ficar com tempo só, a gente ficar com o quê? Com 1,5. Eu tanto posso utilizar essa notação ou como essa daqui, que a gente está usando como exemplo a ligadura, que vai ser o quê? Seria a mesma coisa, de 1 ligada a meio, que seria quem? A colcheia, ou seja, esse pontinho significa que seria a figura de uma colcheia. Pois o ponto tem a função de quê? Aumentar a metade do valor da nota. Ou seja, se a nota vale 1, esse ponto vai acrescentar a metade do seu valor. Então, com a metade de 1, nesse caso, né? Meio, então, a gente vai ter 1,5. E como mencionado em cima, né, as pausas também podem vir pontuadas. Nesse caso, nós temos o quê? A pausa de uma colcheia.
pontuada. Então, nós temos a cocheia pontuada, né? Onde esse ponto vai agregar o quê? A sua metade. Qual a metade de uma cocheia? Não é semicocheia? Então, nós temos aqui, ó. Fosse uma cocheia e uma semicocheia interligadas, certo? Continuando. A nota ou pausa com ponto é chamada de pontuada, certo? Os pontos de aumento nas notas escritas nas linhas devem ser grafados acima da linha. Nas notas escritas nos espaços, os pontos são grafados no centro do espaço. Ou seja, né, vamos olhar aqui. A nota, né, e o pontinho aqui do lado, ó. A nota e o pontinho do lado. A nota e o pontinho do lado. No caso, essa notação está o quê? Errada. O correto é esse daqui, ó. A nota e o pontinho grafado logo acima, como mencionado, né? Nas notas escritas nos espaços, os pontos são grafados no centro do espaço, né? Se está no espaço, a nota está, o ponto está grafado no centro, ou seja, perto da nota. Ok? Isso é só uma questão de escrita, certo? Mas o principal que eu quero que vocês se foquem é em relação a isso aqui. Qual a função do ponto de aumento? A função é aumentar a metade da nota. No caso, nesse caso, é o ponto simples ou único ponto, tá certo? Deve-se evitar o uso de valores pontuados que compliquem a compreensão da estrutura dos tempos nos compassos, certo? Neste caso aqui, a gente tem essa escrita, né, ó, A e B, onde a grafia de B é melhor que a grafia de A, ou seja, visualmente, né, quando a gente vai ler uma parte, vai começar a praticar essa questão de tirar lições, divisões, ou solfejar, é mais compreensível de se ver essa escrita do que essa. Essa aqui complica. É a mesma coisa, entendeu? Só que é mais bonito de se ver dessa forma, pois uma leitura mais imediata da divisão rítmica. Olha assim, bate o olho, é mais fácil do que fazer dessa maneira. Mas isso só é questão de estética, certo? Não é nada complicado, não. Vamos lá. O ponto de aumento não pode prolongar o valor passando para um outro compasso. Ou seja, se aqui nós temos essa figura pontuada, esse ponto não significa que vai passar para cá, não, certo? O ponto só se aplica a cada compasso. Nesse caso aqui, a gente for fazer essa leitura, né? Aqui já passaria de 3. Então, aqui estaria errada essa escritura desse compasso. Ou seja, esse ponto era para estar onde? Do outro lado. Então, ele não é para estar sendo utilizado aqui. Então, isso aqui é uma forma escrita errada. Como mencionei, o ponto de aumento não pode prolongar o valor passando para outro compasso. Ele não prolonga para outro compasso. Ele só utilizando um compasso só, único compasso. Aí, neste caso, né, ó, a ideia seria passar para cá, mas não pode. Então, nesse caso aqui, ó, tá errado, certo? Não se usa mais ponto de aumento colocado no compasso seguinte. Neste caso aqui, né, nós temos o compasso, né, e colocar aqui um ponto de aumento. Isso não se utiliza, certo? Isso também está errado. O correto seria fazer dessa maneira aqui, ó. Se fosse colocar, né, ó. Não se utiliza o ponto, se trazer a figura ligada, certo? Nas pausas pontuadas, o ponto de aumento é grafado sempre que possível no terceiro espaço, ó. Sempre colocado no terceiro espaço, sempre que possível. Mas não se aplica a ser uma regra específica, não, certo? Pode ser colocado em outro local, tá bom? Bom, e também existe o ponto duplo, que são 2 pontos consecutivos, certo? Colocado na nota, na frente da nota. Ele soma ao valor original a duração de 2 valores seguintes, diferentes, de menor duração, ou acrescenta 1/2 a 1/4 ao valor original. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos usar aqui como exemplo, certo? Nós temos a figura da mínima, né? Que vale 2, né? Como fosse 2 semínimas, né? 2 semínimas igual a mínima. O primeiro ponto, ele vai pegar metade do valor da nota, ou seja, acrescenta a metade desse valor, ou seja, eu vou acrescentar o quê? O valor de uma semínima. Se a mínima vale 2, qual a sua metade? Né? 1. Então, esse ponto seria esse 1, acrescentado
neste exemplo, certo? E o segundo ponto seria a metade do primeiro ponto, ou seja, eu pegaria a figura, no caso aqui foi uma semina, e acrescentaria a sua metade. No caso, seria o quê? Qual seria a metade de uma semina? Seria uma colcheia. Então, basicamente, a figura ia ter esta duração de valor, ou seja, 3,5. Sua duração equivaleria a 3,5, como vocês podem observar. 1, 2, 3,5. Sua escrita seria dessa forma, ó, a figura da mínima com 2 pontos de aumento. Onde o primeiro ponto pega a metade, né, da figura, ou seja, de uma mínima acrescentei uma semínima. E o segundo ponto seria a metade acrescentado, né, da semínima, neste caso. Então, seria o quê? Uma colcheia. Então, em si, eu teria que somar estes valores só. Então, ficaria o quê? 3,5 tempos nesta figura. Outro exemplo aqui embaixo, ó. Nós temos o quê? Uma semínima. Semínima vale 1. O primeiro ponto seria o quê? A colcheia, né? Que vai ser a metade da semínima. E o segundo ponto seria a metade do primeiro ponto. Qual a metade de uma colcheia? Uma semicolcheia. Então, a gente somaria este valor a esta figura. Então, os dois pontos aqui equivaleria a quanto? Ó? 1 tempo e meio mais 1/4 a sua duração. De uma forma, outro exemplo, de outra forma, né? A gente utilizou aqui a pausa, certo? Nós temos uma pausa de colcheia com 2 pontos de aumento. Ó, colcheia. O primeiro ponto vai ser o quê? Vai ser a metade, né? Qual é a metade da colcheia? Na semicolcheia? E o segundo ponto equivale a metade do primeiro. Se o primeiro ponto aqui foi uma semicolcheia, qual a metade de uma semicolcheia? Seria a fuso. Neste caso, nós teríamos somatório de figuras, certo? No caso de pausas, né? Da figura da pausa. Aqui vocês estão vendo essa numeração, né? Só para ajudar vocês. Imagina aí. Se aqui fosse um todo, só imaginar, certo? Não significa que a colcheia é um, não, certo? A colcheia vale meio. Como é que fosse um todo, né? Então, essa aqui pegaria a metade, que seria meio, e essa outra aqui pegaria a metade desse aqui, seria 1/4. É basicamente esse raciocínio, entendeu? O primeiro ponto pega a metade da figura e o segundo ponto pega a metade do primeiro ponto e acrescenta a sua figura, no caso, certo? De uma forma bem simples aqui. Pegando aqui o exemplo da mínima, né? Que a mínima a gente fez aqui, né? Que vale 2 e acrescentaria 2 pontos. Como ficaria essa contagem, né? O primeiro ponto, né? Pegaria a metade da mínima, que seria 1. E o segundo ponto pegaria a metade do primeiro ponto, que nesse caso foi a mínima, seria uma colcheia, né? A sua escrita ficaria dessa forma. E aqui só tá explicando, né? No caso, poderia ser utilizado, né? No caso, uma mínima ligada a uma semínima pontuada, que daria o mesmo valor. Seria 2 mais 1, 3. E esse pontinho seria o quê? O meio, né? 3,5. Ou sua escrita dessa forma. Certo? Interligados. Nós temos aqui também o ponto triplo, certo? Que são 3 pontos consecutivos. Soma o valor original a duração de 3 valores seguintes, ou seja, diferentes, de menor duração, ou acrescenta 1/2, 1/4 e 1/8 ao valor original. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. É o mesmo esquema, certo? Nós temos a figura, vamos utilizar como a mínima aqui como exemplo. Nós temos a figura da mínima. O primeiro ponto, né, é a metade. Então, seria o quê? O semínima. O segundo ponto seria a metade do primeiro ponto, seria uma colcheia. E esse terceiro ponto seria a metade do segundo ponto. Neste caso, seria o quê? Uma semicolcheia. Então, seria o somatório disso. Então, a figura, essa mínima com 3 pontos de aumento, significaria que ficaria como? Seria o quê? Ó? 1 mais 1 mais 1, 3, né? 3,5 e o quê? 1/4. 3,5 mais 1/4. Seria seu somatório, ficaria dessa maneira, certo? Aqui, ó, a mínima, né? Com 3 pontos. Como ela poderia ser escrita? Ela poderia ser escrita com a mínima e a semínima com 2 pontos, daria o mesmo valor, se vocês forem observar. Ela pode ser escrita com a mínima, uma semínima e uma colcheia pontuada, ou fazer ela toda ligada desta forma. A mínima, a semínima, a colcheia e a semicolcheia, né? Que seria os 3 pontos, né? Esse aqui significaria que seria o primeiro ponto, esse o segundo ou o terceiro. Só que é mais fácil a gente fazer essa escrita, né? Uma figura com 3 pontos do que fazer essa escrita, né? Enorme, né? Ó, certo? Mas em si, o ponto ele tem a função de acrescentar
a metade do valor da figura que está sendo utilizada. O primeiro ponto. O segundo ponto pega a metade do primeiro. E o terceiro ponto pega a metade do segundo, certo? Nós temos aqui outro exemplo, certo? A semibreve, ó, com 3 pontos de aumento. Como ficaria isso? O primeiro ponto, né, pegaria a metade. Qual a metade da semibreve? Uma mínima, né? Então, seria a mesma coisa que está ligado a uma mínima. O segundo ponto seria a metade do primeiro. Se o primeiro for uma mínima, o segundo vai ser o quê? Uma semínima. E o último ponto seria o quê? Pegaria a metade, acrescentaria, né, a metade do segundo ponto. Qual a metade de uma semínima, né, uma cocheia? Então, basicamente, a gente poderia ter essa escrita aqui, com os 3 pontos, ou fazer essa escrita. Qual é mais fácil de fazer? Essa. É bem simples e prática de se fazer, não é? Aí aqui na frente a gente só tem o seguinte, ó, que seria a mesma coisa, certo? Ó, daria a mesma contagem. Seria uma semibreve com a mínima e uma semínima pontuada, né? Que o pontinho seria essa cocheia. Ou uma semibreve com a mínima com 2 pontos. Equivale a isso aqui, ó, mesma coisa. Enfim, aqui é só anotações que dariam o mesmo valor, se vocês forem observar, certo? Nós temos aqui também, ó, uma semínima com 3 pontos de aumento. Como seria isso, tia? A semínima vale 1, né? Aqui, ó, um todo. O primeiro ponto seria a metade, né, da semínima, que seria o quê? Uma cocheia. O segundo ponto seria a metade do primeiro ponto, né, com a metade de uma cocheia. É uma semicocheia, né, como vocês podem observar. E o terceiro ponto seria a metade do segundo. Qual é a metade de uma semicocheia? Uma fusa, como vocês podem observar aqui, ó. Então, nós temos, ó, semina, cocheia, semicocheia e fusa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, na escrita da música, é mais interessante fazer essa escrita do que fazer essa toda, certo? Mas, em si, a contagem é essa. E aqui nós temos a figura da cocheia. Em si, ó, o primeiro ponto vai ser a metade da figura, certo? Ó, o primeiro ponto. O segundo ponto seria a metade do primeiro ponto, né? E o terceiro ponto seria o quê? A metade do segundo ponto. Como vocês podem observar nessa pausa. E aqui eu só utilizo essa notação como um todo, só para vocês entenderem essa questão, né? Imagina lá, de R$1, com a metade de R$1, 50 centavos. Com a metade de 50 centavos, 25 centavos. É basicamente isso, esses pontos de aumento. Eles sempre acrescentam a metade do valor, tá certo? Bom, nós temos aqui, né? Conforme o número de pontos de aumento, classificam-se os valores, certo? No caso, uma figura é simples quando ela não possui ponto, né? Sem ponto. Aí já classifica como composto a partir dos pontos. Um desses pontos pode ser com um ponto que é o composto, ou irregular, que vem a partir de 2 pontos ou 3 pontos. Isso é só uma notação que alguns autores utilizam para as figuras pontuadas. Bom, é só questão de nomenclatura, certo? Alguns autores utilizam. Mas vamos lá. Pontos de aumento pouco usados, né? Poucos usados. Nós temos o ponto, que possui este símbolo, né? Que é o símbolo do mais, que ele acrescenta 1/4 do valor original, como vocês podem observar. E existe o ponto que parece um X, né? Que acrescenta 1/3 do valor original, como vocês podem observar nos exemplos abaixo. Ou seja, como são poucos usados, a gente não vai trabalhar muito com ele. A gente só vai trabalhar com os pontos de 1 ponto de aumento, 2 e 3 pontos de aumento, certo? Esses aqui são poucos usados e a gente não vai se aprofundar muito neles, certo? Que é outra forma de acrescentar os valores, tá certo? Mas só para conhecimento. Existem esses aí também. E por fim, né? Só para ver se vocês conseguem compreender, que eu fiz aqui tipo esse quadradozinho, né? Bem simples. Onde nós temos aqui a figura, a nota, tipo, nós temos a semibreve, a mínima e a semínima, certo? A semibreve, mínima e semínima. Onde aqui nós temos a sua equivalente, é o quê? Uma semibreve seria a mesma coisa que eu ter 2 mínimas, né? 2 mais 2 dá 4. Mínima, ó, 1 mais 1 dá 2, né? E semínima, né? Nós temos o quê? Cocheia mais cocheia que dá 1, né? Que seria a mesma coisa aqui. E nós temos aqui com o ponto, né? As figuras com ponto. Nós temos a figura da semibreve, da mínima e da semínima. A semibreve, nós vimos que aqui com 2 mínimas, né? 2 mais 2 dá 4. E aqui nós vamos ter o quê? 3 mínimas. Por quê? Porque o primeiro ponto tem a função de acrescentar
a metade do valor da nota. Ou seja, qual seria a metade do valor de uma mínima? Então, aqui nós teríamos o quê? Valor de 6. A mínima pontuada aqui. No caso, seria dos semínios. Mas esse ponto, ele vai acrescentar a metade do valor. Nós iríamos ter o quê aqui? 3, né? Seria o quê? Outra semínima acrescentada aqui. E neste caso da semínima, né? Que vale 2 cocheias, nós iria acrescentar o quê? A metade, que é a metade na cocheia. Então, a gente ia acrescentar o quê aqui? Uma cocheia. Então, nós teríamos o quê? 1 tempo e meio. Então, em si é isso, né? O primeiro ponto tem essa função. O segundo ponto vai acrescentar a metade do primeiro. E o terceiro ponto pega a metade do segundo. É bem simples, tá certo? Qualquer dúvida, é só me procurar que eu estou sempre à disposição, tá certo? Tchauzinho!